todos. Meu nome é Maria Cecília e eu vim aqui hoje para compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que trata o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde seu título é Fora da Caridade não há salvação. A gente vai conversar um pouquinho sobre ele e vamos ver até onde nossas reflexões poderão contribuir, não é, para nossa conscientização. Este capítulo começa com Jesus conversando com algumas pessoas que sempre há uma confusão entre o que é que eu preciso fazer para ser salvo, quem é que estará à direita do Pai, quem é que estará à esquerda, não é? Era uma interrogação que as pessoas tinham e que Jesus então explica. E ele vai dizendo que estarão à direita, não é do Pai, à direita de Deus, naquilo que eles entendiam como julgamento, aquelas pessoas que, tendo visto Jesus com fome, deram a ele de comer, tendo visto Jesus com sede, deram a ele de beber, vendo que ele estava no desabrigo, deram a ele, não é, a ajuda necessária. E por assim ele vai explicando. E parece que as pessoas ficaram ainda mais confusas, porque eles falaram, mas Jesus, mestre, quando é que foi que a gente te viu nesta situação? Porque parece que isso nunca tinha acontecido, né? E Jesus então coloca que a cada vez que um deles tivesse ajudado um necessitado, era como se tivesse feito para o próprio Jesus. Então isso é um momento onde Jesus já vai dizendo que todo aquele necessitado, ele é um filho de Deus e que ele precisa e merece a minha consideração. Num outro momento do capítulo, existe ali uma interrogação de um doutor da lei, querendo saber também o que é que ele precisa fazer para ganhar a vida eterna, o que é que ele precisa fazer para ser salvo, não é? E Jesus, sabendo que o homem sabia a resposta, porque ele era um doutor da lei, Jesus então devolve a pergunta para ele e diz assim, o que está escrito na lei? Como é que você vê lá o que está escrito? Então o homem vai dizendo, né? Ele repete o texto que ele conhece da lei, que inclusive é um texto belíssimo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e ao próximo como a ti mesmo. E daí Jesus então ouve aquilo, né, e fala assim, ó, respondeu bem, tá certo, faz isso daí e vive, não é? Faz isso e você vai, ser salvo. Mas o doutor da lei não estava satisfeito, porque na verdade ele estava fazendo uma pegadinha com Jesus, né? Aí ele vira para Jesus e fala assim, mas Jesus, mas quem que é o meu próximo? Aí então Jesus explica para ele quem é o próximo, contando a parábola do bom samaritano. Então assim, antes de mais nada, é importante a gente colocar que o termo samaritano, ele designa alguém que vem da região da Samaria, assim como alguém que veio da Bahia é baiano, assim como quem vem de São Paulo é um paulista, não é? Então ele conta a parábola do samaritano. Então eu vou dar uma pinceladinha nela aqui bem rápido. Então Jesus diz assim, que um homem fazendo um trajeto, uma pequena viagem, ele é assaltado, apanha bastante, tem seus bens roubados e é largado lá na margem da estrada, ficou lá, não é? Aí passa um sacerdote. E veja que o termo que ele usa, sacerdote, ele já escolhe alguém que, ainda que a gente não saiba sacerdote de onde, de qual templo, é um sacerdote, né? É alguém que conhecia as coisas de Deus. O sacerdote viu o homem caído lá no chão, foi embora. Passa um tempo, vem um levita. Levita é uma pessoa de, vamos dizer assim, um segundo escalão dentro do templo, mas que também está ligado às coisas de Deus, como se fosse na Igreja Católica hoje, aquilo que eles chamam de diácono. Então, vai indo ali, o levita passa, olha, e vai embora também. E o pobre do homem está caído lá no chão. Aí Jesus diz, e eis que vem um samaritano, lá com seu animal, sua carga e tudo mais. E o samaritano para e olha aquela situação. Aqui a gente vai fazer uma pausa porque naquele tempo de Jesus havia, por questões antigas de território, de religião, aquelas encrencas, não é? entre povos e tribos, os judeus
de uma localidade não podiam ouvir falar dos samaritanos. Todos eram judeus, mas eles tinham entre si algumas divergências, não é? Então Jesus já busca justo a figura do samaritano, que era alguém que para os judeus do lado de cá seria alguém inviável, alguém improvável, alguém que tipo, fique longe de mim. Então veja que Jesus está falando com o doutor da lei e ele coloca um samaritano que era um povo execrado. Então Jesus aborda que o samaritano na sua trajetória passou por ali, viu a pessoa necessitada e começou a atender, não é? O homem estava muito machucado, então a parábola diz que o samaritano foi ali, fez o curativo que deu, cobriu o que estava muito ruim, colocou o homem no seu animal e levou para uma estalagem, né, para um abrigo. E ali então ele deu orientações para o dono do lugar, falando, olha, cuida dele, trata dos seus ferimentos, faz o que for necessário para esta criatura. E se o dinheiro que eu estou deixando aqui não for o suficiente, quando eu voltar, eu passo aqui e te pago o que faltar. E foi embora. E aí Jesus então pergunta para o doutor da lei, qual dos 3 homens você acha que foi o próximo daquele que estava machucado? Aí o doutor da lei então pensa e ele diz assim, o samaritano, porque ele usou de muita misericórdia. Então Jesus vai e diz para ele assim, então vai você e faz o mesmo, não é? Então veja, Jesus aí vai deixando claro então através do exemplo do samaritano, que o samaritano não parou para ver se era alguém da tribo rival, não é, daquele pessoal de divergência religiosa. E aqui a gente já tem uma quebra de paradigma, porque até os dias de hoje a gente conhece isso muito bem, caridade, não é? Eu faço a caridade para os meus, eu e os meus. A caridade para os meus parentes. A caridade para a turma da minha igreja. A caridade para os meus amigos do clube, não é? Quem precisa, a gente ajuda. E até porque tem um pensamento de que se o círculo é fechado e eu ajudo, eu já tenho implícito aqui que se eu precisar também, eu recebo ajuda, não é? Então você ajuda os seus, você ajuda os da sua religião, você ajuda aqueles que são afins por alguma situação da vida. E Jesus já extrapolou, mostrando que o samaritano não estava nem aí para essa diferença. Ele agiu como Jesus espera que a gente haja. Muito bom. E daí, nesse mesmo capítulo, fora da caridade não há salvação, então depois de Jesus explicar por 2 momentos diferentes, não é? Como é que a gente faz para ser salvo? Como é que ele respondeu para o doutor da lei, não é? Como é que eu vou ganhar a vida eterna? Então Jesus falou da caridade. No primeiro momento, Jesus mencionou a caridade através do exemplo do bom samaritano. O texto desse capítulo, ele continua mostrando que assim, a moral de Jesus, ou seja, as propostas que Jesus traz para nós, ela é de uma profunda intensidade na nossa reforma moral. Existe um trecho no Evangelho, né, onde diz o homem de bem. Quando a gente pensa nas propostas de Jesus, são as propostas, são as normas de conduta para que a gente chegue nesse estado do homem e da mulher de bem, mas no sentido alto, no sentido melhor da condição, né, no sentido espiritual do termo. Então, o texto deste capítulo, ele não só traz para nós de grande importância e de muita profundidade esta parábola do samaritano, que se a gente for aprofundar nela, dá uma palestra, mas ela traz também menção às bem-aventuranças. Então ali, além de ter sido mencionado essas questões da caridade, também é colocado, não é? Traz para nós de novo a recordação das falas de Jesus no Sermão do Monte, não é? Das bem-aventuranças. Então, bem-aventurados os puros de coração, os mansos e pacíficos, os humildes em espírito, os misericordiosos, ou seja, não é? Aqueles que são perseguidos, aqueles que choram e sofrem, bem-aventurados os aflitos, não é? Diz também, amar ao próximo como a si mesmo,
fazer ao próximo o que você gostaria que fosse feito para você. Jamais fazer ao próximo alguma coisa que você de jeito nenhum quer para você. Ajude, seja benevolente, haja sem ostentação. Não julgue para não ser julgado. Então veja que todas essas frases, não é? Desde as bem-aventuranças até essas pontuações, são regras de conduta da nossa vida. E que tudo isso tem uma grande intenção, que é a nossa profunda reforma, a nossa grande transformação moral, espiritual, para que a gente trabalhe a nossa evolução. E essa nossa evolução, ela vai ser trabalhada dentro de mim, mas ela vai ser concretizada no meu relacionamento com o próximo. Né? Tudo que envolve a questão caridade, tem alguém na jogada. Tem alguém para eu me relacionar, tem alguém que vai trazer para mim uma situação, tem alguém que vai ser ali para mim o motivador dessa minha proposta de caridade. Então, muito bom. Quando a gente fala todas essas coisas, a gente então vai agora abordar assim, o que é caridade? Né? Por quê? Para muita gente, se a gente perguntar, fala assim, tá, mas o que é que você entende por caridade? A pessoa vai falar assim, caridade é dar esmola, caridade é ajudar nas campanhas, né? Mas eu vou dar uma resposta bem simples, né? É ajudar quem precisa. Daí se a gente vai no dicionário, de fato, então ali eles colocam duas definições no dicionário comum. Então aqui, caridade é uma virtude aonde me leva ao amor a Deus. E num segundo momento é quando eu pratico a beneficência aos necessitados. Você vai perguntar assim, mas isso é caridade? É uma das faces da caridade. E talvez já por ter percebido e por ter aquela tremenda intuição, né, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos para que a gente não tivesse dúvida. Então aqui, no Livro dos Espíritos, a questão 886, Allan Kardec pergunta assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, ou seja, não é aquilo que eu acho, né? Não é aquilo que a sociedade está me dizendo que vamos fazer a caridade. Não, é como entendia Jesus. Aí o que os espíritos então colocam? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vou repetir a resposta. E a pergunta, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Resposta, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então, olha só, os espíritos não se estenderam muito não em tentar mostrar para a gente o que era caridade conforme Jesus. Aí a gente vai parar para pensar, fala, bom, os espíritos colocaram ali, na verdade, 3 virtudes, indulgência, o perdão das ofensas, né, a questão do perdão e a benevolência. E lembrando que benevolência é diferente de beneficência. Aí tá, como é que a gente pode então usar essas 3 virtudes para ajudar a gente a entender a profundidade dessa questão? Fora da caridade não há salvação. E lembrando que caridade me envolve, me inclui e me traz a convivência com o próximo. Ok. A gente sabe que a gente funciona pensamento, sentimento, atitude. Pensamento, sentimento, atitude. 3 questões, né? Três funções, digamos assim, 3 virtudes apontadas ali. Ok. Tudo que a gente faz, então, começa pelo nosso pensar. Ok. Qual daquelas 3 virtudes, então, vai me ajudar no ato de pensar? E por que no ato de pensar? Não é? Porque através do pensamento, eu já começo a elaborar o mundo com o qual eu estou tendo contato. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma notícia, pode ser um contexto social, pode ser uma confusão dentro do ônibus, pode ser um problema no trânsito, sei lá, as coisas do dia a dia, desde as menores até as maiores, não é? Eu tendo aqui meus órgãos do sentido que me
colocam em contato com o mundo, ele começa a ser traduzido. As impressões que o mundo me proporciona, vou trabalhar no meu mental. A indulgência. Então, o próprio Evangelho, a definição de indulgência é muito legal. Porque ela mostra para nós assim, a pessoa que é indulgente, ela de maneira nenhuma, mas de jeito nenhum, ela vai fazer, falar, pensar alguma coisa contra o próximo, seja ele quem for. Não é? A indulgência, ela sempre vai me ajudar a ver o outro com os meus melhores olhos. Vai me ajudar a pensar sobre o outro com os meus melhores pensamentos, ainda que eu veja, ainda que esteja explícito que aquilo que eu estou vendo, ouvindo, aquilo que está chegando até mim, seja contrário a todas as leis do amor, do bom, do bonito, do legal. Não é? Se eu já estou com a questão da indulgência comigo, eu vou ter o olhar compassivo, eu não vou ser maledicente, eu não vou espalhar fofoca, eu não vou pôr lenha na fogueira nas discussões, eu não vou alimentar casos escabrosos, eu nem vou me ligar nisso, não é? Eu não vou em oportunidades de contato social, onde quando termina o assunto, então aí para a coisa ficar boa a gente fala mal de alguém, né? E dá risada, e aponta defeito, não é? O indulgente, ele olha o outro com o maior carinho deste mundo. O indulgente, ele entende que o outro, ele merece o meu amor, o meu respeito, o meu melhor. Então olha só, esta indulgência, ela tem que começar no meu mental. Porque se o meu mental estiver poluído, se o meu mental tiver o óculos de ver o mundo cinza, agressivo, a humanidade não presta, ninguém tem jeito, o bandido tem que morrer, esse tem que fazer, o outro tem que acontecer. Então veja que da maneira que eu penso, a ligação é direta com o que eu sinto. Eu sinto a revolta, eu sinto a indignação, eu quero e a minha atitude, ela vai ser compatível com esse pensamento doente que eu tenho, com esta reação azeda, agressiva, não é? É o que eu vou externar. Então veja, o cuidado que a gente tem que ter através do pensamento, não é? Então ser indulgente é assim, ainda que a coisa lá fora, ainda que o outro tenha trazido para mim uma situação muito difícil, eu vou lembrar que ali é um momento de cautela. Não é pôr pano quente, não é a gente ser cego. É a gente escolher ter o melhor sentimento. Não é? E quando eu estou invadida por essa indulgência, não é? Que não vai ver nunca o mal no outro, não vai espalhar o mal do outro, ou seja, vai sempre, e ainda que ele vê, ainda que ele seja testemunha do mal alheio, ele tenha certeza, ele sabe que não é sua função, que é anticaridoso, expor, replicar, abordar, não é? Não dá certo isso. Ok. A indulgência na mente. Então os espíritos falam, né, que é pra gente ser benevolente, perdoar as ofensas e agir com... ser indulgente, agir com benevolência e perdoar as ofensas. Ok. Então eu já coloquei a indulgência no mental, né? Trabalhar o meu mental. Refletir sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, com a ótica do amor. Do amor, né? Jesus viu, ouviu, sofreu as maiores barbaridades, mas ele era indulgente, né? Jesus tinha um mental limpo. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Veja, são condutas que Jesus exaltou nas bem-aventuranças. Não é? Então, o meu estado mental, as minhas decisões mentais, elas vão refletir no que eu sinto e no que eu faço. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Ok. Então, lembrando que o que eu penso vai se refletir no que eu sinto antes de virar atitude. O perdão, não é? As ofensas, grandes ou pequenas, não importa quais sejam, precisa morar no meu coração.
precisa iluminar os meus sentimentos. Porque se eu já sou indulgente no que eu penso, se eu já estou olhando o outro com um cuidado diferente, se vier de lá para cá a agressão, e a gente sabe que essa agressão, ela pode vir de diferentes formas. Ela pode vir por uma palavra, ela pode vir por um silêncio, por uma indiferença. Ela pode vir por tombos que a gente toma na vida. Sei lá, as situações são diversas, não é? Se eu já estou predisposta a perdoar, relevar, perdão das ofensas. Jesus já ensinou para nós, perdoe para que você também seja perdoado. Então, se a gente lembrar que a gente não é o suprassumo da elevação, que a gente erra pra caramba, que a gente espera que todo mundo releve as nossas faltas, né? Que as pessoas falam, mas hoje ela não tá muito legal, deixa pra lá. E às vezes a gente não deixa escapar nada, né? A gente não deixa nada para trás, a gente tudo quer passar limpo, não engulo o desaforo, não admito tal coisa, né? Perdão das ofensas. Então ele é um antídoto para que eu seja uma pessoa melhor nas minhas atitudes. Então assim, como é que a gente vai fazendo o gancho dessas coisas, né? Eu penso o melhor do meu próximo. Pensando o melhor do próximo, eu vou me preparando para lidar com agressividades, ofensas, tudo aquilo que me melindra, que mexe comigo de maneira grosseira, né, de maneira emocionalmente negativa. A indulgência prepara o terreno para que seja mais fácil eu perdoar. Se eu já chego nesse estágio de começar a entender, de não querer mais, de fazer tanta questão de pôr tudo a limpo, as minhas atitudes serão de uma pessoa benevolente. Por quê? Eu não vou ser aquele que continua dando lenha na fogueira. Eu vou ser aquela pessoa que vai acolher o outro com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de entendimento. Lembra que está nas propostas, está nas teses de Jesus, né? Faça ao outro o que você gostaria que fosse feito para você. Pare e pensa, puxa vida, se essa mesma coisa tivesse sido eu a fazer, o que é que eu ia esperar que o outro fizesse comigo? Mas no momento que a gente está ofendido, a gente quer justiça, né? A gente quer o revide. A gente não duela mais, né, com a espada lá, com as coisas, mas a gente espera, não é que a justiça seja feita, a vida vai te ensinar, espera para você ver, eu te perdoo, mas ai, você vai ver só, se não for nessa vida, o próprio livro dos Espíritos fala que na outra você vai colher o que plantou. Gente, isso é perdão? Não é, né? Vamos combinar, não é. Não é perdão, isso aí não é nada. Isso aí eu tô me enganando e acho que tô fazendo um grande benefício pro outro. Jesus disse, fora da caridade, não a salvação. Então se eu tô querendo me elevar, se eu tô querendo chegar no status da pessoa de bem, moralmente elevada, isso aí não tem elevação nenhuma. Isso aí eu tô sendo um pseudo caridoso, um pseudo pessoa que perdoa, né? Não é bem isso não. Então, os Espíritos colocam indulgência, perdão das ofensas e benevolência. Jesus em momento nenhum coloca um senão. Faz só, gente, pratica a caridade até ter acontecido tal coisa. Se acontecer não sei o que, então você deixa para lá. Não existe isso. Jesus coloca isso como premissa. Jesus veio entre nós para ensinar isso pra gente, não é? Para ensinar esse tipo de coisa, para a gente falar, meu povo, a coisa é diferente, não é? Vamos acordar para as realidades da vida. Tá todo mundo querendo saber como é que vai ser salvo, como é que vai para o paraíso, como é que vai escapar do inferno, como é que vai ter paz na vida. Eu tô dizendo. Então é aqui, ó. Esse aqui é o meu roteiro, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E se eu não sei quem é meu próximo, Jesus diz, é todo mundo. É todo mundo, não é? Em que momentos que eu tenho que ser indulgente? Sempre. Em que momentos que eu tenho que perdoar as ofensas? Sempre. Em que momentos que eu tenho que ser benevolente? Todo o tempo, todo o tempo. Ah, mas eu ainda não sei ser. Tá bom, a gente não nasce sabendo. A gente reencarnou para aprender.
E talvez a gente esteja reencarnando e ouvindo milhões de vezes essa proposta, né, de Jesus, para ver se uma hora a gente acorda, não é? Então, a gente vai vendo, uma hora a gente vai acordar. Mas o legal é que é assim, não é? Às vezes a gente fala, eu não consigo, ainda não sei, porque a gente acha que tem que consertar tudo de uma vez num dia só. O bacana é que Jesus não falou assim, olha, você tem 24 horas para, não é, fazer a sua reforma. Não é isso. Não é? A reforma é diária. A reforma é conforme as coisas da vida vão acontecendo. Você não tem que planejar, né? Você tem que simplesmente ter em mente, prestar atenção ao que você pensa, ao que você sente, ao que você faz. 3 coisas, não é? Mas é o tempo todo, né? Porque o tempo todo a gente está pensando, a gente está sentindo, a gente está fazendo alguma coisa, não é? Então, o fechamento disso seria o quê? Não é? Fora da caridade não há salvação. Tem aqui no item 5 deste capítulo 15, aonde foi abordado o maior mandamento, que o próprio Jesus então disse, né, que o maior mandamento qual é? Um doutor da lei perguntou para ele, qual é o maior mandamento? Então Jesus falou, amar ao Senhor seu Deus de todo o teu coração, né, tudo aquilo que a gente ouviu, e ao próximo como a si mesmo. Então, Allan Kardec termina o item 5 dizendo assim, não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima, fora da caridade não há salvação. Vou repetir a frase. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Observa que aqui foi colocado a palavra todos. Todos os deveres. Jesus não mencionou alguns, estes são alguns dos deveres. Ou seja, todos os deveres se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Então, minha gente, se é todos os deveres, é tudo. É o meu pensar, é o meu falar, é o meu sentir, é o meu agir, é o meu objetivo de vida, é a reforma por completo. Né? Então, a palavra caridade, ela é muito intensa. Ela é muito intensa. Ela é uma reforma e uma proposta de vida. É uma reforma moral profunda. É uma nova ótica da minha relação com o mundo ao meu redor, da minha relação com o meu próximo. É bastante intenso. E só para terminar, no Evangelho de Mateus, depois que Jesus recita, né? Não sei se a palavra é essa, mas depois que Jesus verbaliza as bem-aventuranças, ele diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e a coloca debaixo do alqueire, mas numa luminária, e assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, estes mesmos homens glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Então, eu gostaria de terminar essa nossa reflexão sobre fora da caridade não há salvação com essa questão, não é? Jesus diz que nós somos o sal da terra. Cada um de nós é um tempero para esse mundo que está ao nosso redor. Ele diz que quando o sal perde o seu sabor, ele não serve para nada. E ele diz que nós somos o sal da terra. Se eu não cumpro, não é, esta minha função de temperar com amor, com bondade, com respeito, o mundo ao qual eu faço parte, uma determinada analogia significa que, não é, eu não fiz a melhor opção. Eu escolhi ser bege na vida, eu escolhi ser neutra. Isso não me faz mais feliz, isto não me promove,
Isto não me acrescenta absolutamente nada, pelo contrário, me faz ter a consciência que eu perdi tempo, né? Em algum momento eu vou cair em mim e vou perceber que eu perdi tempo. Jesus diz, vós sois o sal da terra, que brilhe a vossa luz, não é? E que a gente, tendo conhecimento destas questões da caridade, desta reforma, desta nossa nova maneira de olhar e conviver e sentir o próximo, não é? As pessoas ao nosso redor vão sentir o quê? Deus através de nós, assim como as pessoas sentiram Deus através de Jesus. Isso não é magnífico? Eu acho isso formidável. E assim, com essa reflexão, com essas palavras, que possamos todos nós ter a ambição, eu diria, de sermos o sal da terra. Que nós possamos ter como objetivo na nossa vida querer ser também uma luz neste mundo. Que nós possamos fazer brilhar a nossa luz. Que nos caminhos pelos quais nós passarmos, as pessoas tenham a certeza que Deus habita em nós, que nós somos expressões de face de Deus, e que assim, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Muita paz e muito obrigada.